Pessoal, estou gravando um vídeo aqui para mostrar um arquivo que eu já mostrei para algumas outras pessoas sobre um conceito que eu estou desenvolvendo, que é Holding Family. Esse conceito aqui, Holding Family. É você entender todos os investimentos como se fossem pequenas subsidiárias da sua empresa, que é a sua família. E como se fossem outras holding, por exemplo, o Banco Itaú, que ele tem participações de 30% no Porto Seguro. Então, a sua holding family teria participações em várias empresas, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, renda fixa, imóveis, terrenos, e tudo isso você concentraria nesse arquivo, para poder pensar como é que ele iria evoluir ao longo dos anos. Esse primeiro arquivo aqui, que é o primeiro exemplo, onde eu faço cálculos mais com mercado de ações, por isso que eu boto essa taxa aqui de 10% ao ano, que é mais ou menos a média que rende nos últimos 200 anos. Tem essa foto aqui que mostra que as ações nos últimos anos, nos últimos 200 anos, deram 6%. Mas isso aqui são todas as ações. As ações de empresas boas deram por volta de 15%. Retorno real. Aí aqui eu estou botando 10%. Por exemplo, 10%. Então aqui teria o valor de mercado. Vamos supor, no primeiro ano você tem 6 mil, no segundo ano 7 mil, por aí vai. Aqui é o ano, quanto tempo você já está investindo, né? Por exemplo, você está investindo há 5 anos, então você já está aqui. Aqui é o retorno, como eu falei, 10%, retorno por ano, 10% de 6.600, retorno por mês, R$50. Esse é o investimento por ano, investimento a mais que você faz por ano, que é um investimento por mês, R$1.000, vezes 12. Cada um vai mudar, né? Por exemplo, eu quero mais renda fixa, aí você vai botar menos aqui, vai botar uns 5%, 4% aqui, retorno real. Eu quero mais ações, então vai botar 10% aqui. Sendo que investir em empresas boas. Aqui é a idade do pai, que é um conceito bem bacana, que é assim, a sua idade, por exemplo, 26. E aqui é a idade do filho. Tem um gráfico, mais à frente eu vou mostrar, faz um paralelo entre essas duas idades. Por exemplo, você com 30 anos, teve primeiro filho, aí tem 1 ano seu filho. Isso aqui são as décadas. Eu queria mostrar realmente quanto o tempo faz tanta importância nos investimentos, né? Primeiro ano, passou uma década, você aumentou R$9.000. Segunda década já aumentou 300. Terceira década já aumentou 1 milhão. E por aí vai. Então, por isso que o tempo nos investimentos é tão importante. Por isso que não é legal ficar girando, que é comprar e vender, comprar e vender. Agora, os gráficos. Primeiro, eu vou aqui nessas análises. Fiz uma tabela dinâmica mostrando a idade do pai, que tem 35 anos, e quanto teria de valor no mercado? R$130.000, por exemplo. Com 45, teria 800. Com 55, já quase 3 milhões. 65, já quase 7 milhões. Por aí vai. Mas é interessante que o pai que tem 30 anos tem 100 mil, mas o filho com 30 anos já teria 5 milhões. Porque seria o pai com 60 anos, né? O filho com 40 já teria 15 milhões. Então, caramba, como é interessante essa holding family, que passa de pai para filho. E quando passa de pai para filho, realmente gera um valor muito grande, porque tem toda a força do tempo. Pensar em empresas famosas como a Faber-Castell, Beretta e várias outras que têm 300, 400 anos de vida, elas foram passando de pai para filho, elas vão crescendo ao longo do tempo. Isso aqui eu fiz uma outra análise, cenário 1, cenário 2, cenário 1 mais investimentos em ações, cenário 2 menos investimentos em ações. O cenário 2, vou pegar aqui, cenário 2, tem 5% de retorno, que é mais renda fixa, poupança. Mais renda fixa, né? Poupança não dá nada. Dá negativa, porque tem a inflação, mas renda fixa. E aqui o cenário 1, mais renda variável, ações.
E aí esse cenário mostra a diferença. Essa diferença. Na primeira década, a diferença vai ser 6 mil, mas a de segunda e a terceira já vai ser 1 milhão. Quando o seu filho, o filho tiver 30 anos, e, pô, é logo ali, a diferença são 5 milhões. Então, essa diferença de 5 milhões, por isso que é tão importante investir em renda. Por isso que é tão importante investir em renda variável, porque ao longo prazo ela dá um retorno muito superior. Bound seria, BIOS seria a renda fixa, né? Então ela saiu de $1, 1.800, para $1.000. Enfim, é um retorno interessante. Mas só que as ações saíram para 930 milhões. 930 mil. Então é um retorno muito superior. Então, por isso que é interessante investir no mercado de ações, porque ao longo prazo o retorno é muito superior. E aqui é retorno de todas as empresas, né? Aqui eu estou falando não são todas as empresas, são só as melhores, que o retorno é muito superior, por volta de 14%. As empresas, aqui tem muita empresa ruim, né? Então, voltando aqui, tem essa análise interessante, tem essa outra, gráficos aqui, mostrando o valor de mercado, que demora, mas quando começa a subir, esse é a força do juros compostos, né? Demora, mas quando sobe vertiginosamente. Essa aqui é uma outra análise por década, você vê que da primeira para a segunda década muda pouco, da idade do pai. Na terceira começa a mudar significativamente, na quarta, aí o ganho é exponencial. Você está falando de sair de 5 para 10 milhões, você está falando de 5 milhões em 10 anos. E aqui a gente está falando de, sei lá, 500 mil em 10 anos. Nesses 10 anos, juntaram-se 500 mil. Nesses 10 anos aqui, juntaram 5 milhões. Nesses 10 anos aqui, então, aqui está 10, aqui está 25. Então, como o tempo influencia, né? Principalmente tempo e aporte. Aqui o gráfico por filho, que é interessante. Você vê que você, com 30 anos, o patrimônio familiar já seria, a idade do filho, né? Já seria 5 milhões. Você, para chegar a 5 milhões, demorou 55, até chegar a 55 anos. Né? 3 milhões aqui, né? 50, 60 anos. O filho já demorou a metade disso. Se for o neto, então é monstruoso. Enfim, esse é um arquivo interessante para fazer umas previsões, não previsões, mas estimativas, né, de quanto seria o patrimônio familiar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Claro que não dá para chegar nos valores exatos, porque é tudo estimativa, mas a média dos últimos 200 anos dá por volta de 10%. Um pouquinho mais, mas estou tentando ser um pouco conservador para não ter muito erro. E a importância de ficar em investimentos bons, que investimentos bons você consegue um retorno muito superior. Enfim, eu acho que esse arquivo é interessante. É só abrir o arquivo, colocar a taxa de retorno esperada, média, ao ano, o valor que tem investido. Por exemplo, eu estou com 30 anos, então você já começa aqui, né? Você apaga o que está para trás, volta aqui. O valor investido e quanto quer investir por mês. Eu quero investir R$10 por ano, por mês. Mas bota R$10 aqui. Daqui a 5 anos eu vou estar ganhando dinheiro, então vou investir mais R$1.000. Tá, aí volta aqui.